Eu sei que você já deve ter visto vários vídeos sobre como ir bem em entrevistas de empregos, mas quer saber de uma coisa? A grande maioria deles te dá sempre as mesmas dicas clichês que você já deve estar cansado de ouvir. Neste vídeo, eu quero te contar algo diferente, algo que talvez você ainda não ouviu. Se você já tomou vários nãos e ainda não conseguiu conquistar aquele cargo de liderança que você tanto deseja na empresa dos seus sonhos, esse vídeo pode te ajudar a ficar mais próximo disso. Oi, meu nome é João, eu sou gerente de tecnologia. Eu já conduzi e participei de dezenas de entrevistas. E depois de tantas entrevistas assim, eu comecei a perceber os erros mais comuns que as pessoas cometem e o que poucas pessoas realmente fazem para se destacar durante uma entrevista. E é exatamente isso que eu quero te contar no vídeo de hoje, através de 3 dicas não usuais. E eu preciso te dizer que a terceira delas é a grande cereja do bolo. A primeira dica é: tenha a sua história única na ponta da língua. O que é uma história única, João? É a sua história. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é única e tem uma história única. E você precisa ter a sua. Você precisa ter escrito quem é você, qual a sua trajetória, quais foram os desafios que você teve durante essa trajetória, quais foram os pontos positivos e também um pouco dos pontos negativos. Então, tudo isso te ajuda a construir uma narrativa para criar uma história que é única. Ninguém mais teve uma história assim como você. E você precisa aprender a valorizar isso, você precisa aprender a se vender bem. Não adianta você achar que você vai lembrar de todos os pontos importantes da sua trajetória durante uma entrevista de emprego. Você precisa ter isso escrito, você precisa revisar essa história constantemente antes de você realmente fazer uma entrevista de emprego. Então, saber contar essa história, saber se vender bem, enaltecer os seus pontos positivos, os desafios que você teve durante a sua jornada e que você superou, é muito importante, porque essa é basicamente uma das primeiras etapas da entrevista, né? Que é quando o entrevistador ele pede para você se apresentar, para você contar um pouco da sua história. Então você precisa muito ter isso escrito. E uma dica super importante é você usar a inteligência artificial para deixar essa história mais atrativa, né? É fazer um bom storytelling. Então essa é a dica número 1. Tenha a sua história única, escrita e na ponta da língua. Agora presta atenção que a segunda dica é bem importante. Escreva e leve perguntas para o entrevistador, especialmente perguntas fora da caixa, perguntas que normalmente eles não recebem durante uma entrevista, ou pelo menos não recebem com frequência. Essas perguntas precisam ser sobre a empresa, mas uma dica importante é você perguntar sobre a empresa e sobre o entrevistador ao mesmo tempo, porque as pessoas adoram falar de si. Então, se você perguntar ao entrevistador as coisas que ele mais gosta da empresa, como que ele se sente, o que que motiva ele, quais são os desafios que ele tem dentro da empresa, qual que é a visão que ele tem sobre o futuro da empresa, o que que faz ele continuar na empresa, todas essas coisas vão fazer com que ele se sinta muito bem em falar sobre você, além de que vai mostrar que você tem um interesse realmente em trabalhar naquela empresa. Então, novamente, você pode usar inteligência artificial para fazer essas perguntas, mas aqui vão algumas dicas. Qual que é a parte favorita dele na empresa? Como que é um dia de trabalho dele? Como que a empresa apoia o desenvolvimento profissional dele? E o que ele menos gosta na empresa? Essas são algumas dicas, mas você pode pensar fora da caixa e criar perguntas realmente criativas. Antes de eu te dar a terceira dica, que é a cereja do bolo, deixa um like aqui nesse vídeo se você está gostando do conteúdo e acredita que ele vai te ajudar na próxima entrevista de emprego. E a terceira dica é: tenha um roteiro preparado e já escrito para a sua entrevista de emprego. Isso vai um pouco além
de já ter a sua história escrita, mas nesse roteiro você vai tentar se antecipar para perguntas que vão acontecer durante a entrevista e que são muito comum de serem perguntadas por um entrevistador. Se você esperar se lembrar de todas essas respostas durante a entrevista, você está muito fodido e provavelmente você vai se esquecer de dizer algo importante que poderia fazer você se destacar. Então aqui vai algumas dicas das coisas que você pode ter já respondido antes da entrevista. Os projetos que você já trabalhou e quais foram os sucessos e fracassos em cada um desses projetos. Os seus pontos fortes e pontos fracos. Aqui vai uma dica extra que é: cultive no mínimo um ponto fraco. Aquele ponto fraco que quando alguém perguntar, você já tem na ponta da língua e já sabe falar por que ele é um ponto fraco e o que você faz para tentar reverter ele, ou no mínimo ser o melhor possível naquele ponto. Qual o seu diferencial? Qual os seus desafios atuais? Por que você quer deixar a empresa atual? Por que você deveria ser contratado pela empresa pela qual você está se candidatando a uma vaga? E quais as suas realizações mais importantes? Ter todas essas e outras perguntas já registradas em um bloco de nota, em uma folha de papel, vai te ajudar muito a se destacar, porque você não precisa se lembrar de todas essas coisas, já que tudo está anotado. E você vai fazer isso com calma. Então você vai ter um momento para se lembrar realmente das coisas que são importantes de serem ditas durante uma entrevista de emprego. Mas calma, que o vídeo ainda não acabou. Como, no meu ponto de vista, essa terceira dica é essencial, é o que eu acho que realmente vai fazer você se diferenciar de outros candidatos, porque você lembra de todas as coisas, você sabe se vender bem, você tem tudo aquilo anotado. Independente se você está fazendo uma entrevista online, onde você pode deixar uma aba aberta para ler todas essas coisas, ou se você vai fazer uma entrevista presencial, você pode ter isso escrito e levar para você ler, revisar antes da entrevista. Então, no meu ponto de vista, é isso que realmente vai fazer você se destacar. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui um template no Notion com algumas das perguntas que eu acho importante você responder para você ter isso em mente durante uma entrevista. Você pode baixar ele e começar a usar agora mesmo. E além disso, você pode complementar com outras perguntas que você acha interessante falar sobre você mesmo. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E além disso, recentemente eu gravei um vídeo sobre as habilidades mais importantes para você conseguir crescer na sua carreira em 2024. Eu vou deixar o link dele aqui para você clicar e assistir, porque isso também vai deixar você mais próximo do emprego dos seus sonhos. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que esse roteiro vai te ajudar muito a ir bem nas próximas entrevistas de emprego. Antes de você ir, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica sobre carreira e liderança.